E o Cai na Roda volta com mais uma edição. Hoje, com a nossa convidada é Silvia Moretson. Ela é jornalista, tem mestrado e doutorado, o mestrado em comunicação, doutorado em serviço social, e foi do Departamento de Comunicação Social da UFF. Agora, aposentada, continua seus estudos em Portugal. Silvia, muito obrigada por sua presença aqui no GGN. Você vai ser entrevistada pela Ana Gabriela de Sales, Cíntia Alves, Tatiane Correia e eu, Lourdes Nassif. Vamos falar sobre o seu assunto predileto, que é jornalismo, democracia, novas tecnologias e ética. Começo eu, então, aqui com as perguntas. Com o advento da internet, com teu tempo de estudo, com o teu debruçar sobre o tema há tantos anos, o que a democracia correu de risco com esse afluxo de sites, de blogs, de redes sociais e tudo mais? Onde que balançou essa maneira que a gente tinha de levar as coisas de uma forma mais redondinha e, de repente, essa explosão que houve com tudo conectado, com tudo misturado? Então, bom, primeiro eu queria agradecer o convite aí para poder participar do programa, enfim, e acho muito importante a gente poder discutir essas questões. Eu acho que agora está caindo a ficha, como se diz, né? E está muito tardiamente está caindo a ficha, porque os alertas que foram dados para o que significaria a internet, não a internet de uma forma geral, claro, né? Mas essa exaltação de uma tecnologia, eu sempre cito um autor que é muito pouco conhecido, infelizmente, né? Que já morreu, enfim, que é o Álvaro Vieira Pinto. Ele tem um livro, aliás, dois, né? São dois volumes mastodônticos, assim, que se chama O Conceito de Tecnologia, volumes 1 e 2, né? Ele escreveu isso no final dos anos 60, concluiu no início dos anos 70, morreu pouco depois e só foi publicado em 2005, pela Contraponto, enfim. E eu, infelizmente, não li esse livro antes de concluir a minha tese. Eu concluí em meados de 2005, embora formalmente só em 2006, né? Mas não tive conhecimento da existência desse livro antes disso. Uma pena, porque eu teria incorporado várias coisas que ele disse ali. Essa questão das novas tecnologias sempre suscita isso que é aquilo que Humberto Eco falou antes, né? Quando ele divide, né, as reações entre apocalípticos e integrados, né? Ou seja, as pessoas que exaltam e as pessoas que começam a demonizar. E, na verdade, não pode ser nenhuma coisa nem outra, mas o fato de não poder ser uma coisa nem outra não pode levar a ignorar a exaltação que normalmente prevalece em momentos como esse. E o Álvaro Vieira Pinto escrevia nos anos 60, no momento em que o tal do cérebro eletrônico, até o Gilberto Gil fez uma música famosa, né, sobre o cérebro eletrônico, né, naquele tempo, aquela ideia de que o cérebro eletrônico iria dominar as mentes e tudo mais e tal, que é o tempo todo isso retorna, né? É uma coisa muito curiosa, né? Por mais que a gente estude, mesmo assim, essas ideias, né, de que a máquina vai dominar o homem, como se a máquina não fosse produto do trabalho humano, do engenho humano, como se diz. Isso daí, assim, isso me cansa profundamente. Sim, eu quero dizer que eu estou muito cansada, sabe? Acho que depois de tanto tempo na vida, como disse um médico amigo meu, você quer estar o tempo, mais de 60 anos nesse mundo e não quer ter, como é que é? Degeneração, né? Porque uma vez eu fiz um exame em que deu ali degeneração dos tecidos e tal, eu fiquei preocupadíssimo. Para mim, degeneração era uma coisa assim muito grave, né? E, enfim, é uma coisa normal, você degenera e vai morrer um dia, lamentavelmente, né? E aí ele falou isso, eu achei muito curioso, porque realmente a gente pensa assim, puxa, eu estou há tanto tempo nesse mundo, mas só que assim, nesse campo, você pensa, poxa, quanta coisa se batalhou, quanta coisa se escreveu, quanta coisa
se produziu, e não adianta, né? Porque parece que a gente tem o tempo todo, é uma espécie de Sísifo isso, né? Você consegue levantar a pedra e depois ela cai, aí você vai de novo, pega a pedra e volta, mas aí ela vai cair de novo. Quando você chega à conclusão que não vai sair disso, aí é muito frustrante, né? Eu acho. E acho que a nossa situação, né, a situação que nós enfrentamos no Brasil nesses últimos 4 anos, mais do que 4 anos até, mas enfim, rigorosamente, formalmente 4 anos, é muito significativa nesse sentido, né? A gente tinha uma expectativa de que as coisas iam avançar e de repente elas voltaram para trás de uma maneira muito brutal e tal. Isso afeta a gente de uma forma muito contundente. Voltando àquilo que eu estava falando em relação à questão da tecnologia, porque não tem a ver com a nossa situação específica, nem com esse contexto em que o mundo está vivendo de uma forma geral, o Trump, enfim, o Salvini, o Orbán, enfim, a Polônia, a Hungria, etc. A Filipinas, que ninguém mais fala nas Filipinas, mas está lá uma desgraça completa. Essa ideia de que a tecnologia é salvadora. Eu escrevi tantas vezes sobre isso, né? É chato para burro, porque eu escrevo em português brasileiro, eventualmente em edições bilíngues e tal, mas não adianta nada, porque ninguém me conhece e tal, e aí não vão querer saber. Mas assim, eu não estou dizendo que eu sou o máximo, não. Eu estou falando, eu falei isso porque outras pessoas também certamente escreveram sobre isso para alertar. E quando as pessoas escrevem sobre, fazem um contraponto em relação àquilo que é uma exaltação, parece uma avalanche, né? Eu me lembro perfeitamente, porque isso já estava em 2000, quando eu terminei meu mestrado, já estava ali indicado, né, apontado, que a ideia era que os jornalistas são castradores, são que limitam a capacidade, né, a possibilidade de expressão do público, e que agora finalmente o público vai poder falar com a sua própria voz, e obviamente, mas assim, isso era muito óbvio que não ia ser assim. Porque não podia ser. Assim, eu pensava, meu Deus, o rádio foi isso nos anos 20 do século passado, tem, portanto, exatamente um século, exaltou-se o rádio como uma possibilidade de expressão pública maciça e sem barreiras. E o que aconteceu? As grandes empresas se apoderaram daquilo e conformaram o rádio dentro da estrutura capitalista estabelecida naquela época já para as empresas de comunicação que estavam começando a forjar os seus grandes conglomerados que depois viriam a se consolidar no meados do século XX, que agora não são mais os conglomerados da comunicação tradicionalmente, mas é o pessoal do Vale do Silício, ou seja, são as grandes empresas de tecnologia, né? Agora nós estamos no domínio das plataformas, né? Das grandes plataformas e dos algoritmos e tudo mais. Mas, assim, diante disso, eu acho que assim, o mínimo que a gente podia pensar é assim, não é que a internet não é um demônio, obviamente. A internet é uma tecnologia que, obviamente, não foi criada por acaso, mas, como toda tecnologia, ela tem possibilidades variadas de utilização, né? Então, por exemplo, eu não teria feito a minha tese do jeito que eu fiz se não houvesse a internet, porque eu não teria tido acesso rápido, relativamente rápido, a uma série de textos, a uma série de informações e de contatos que só foram viáveis por causa da internet, né? Porque passou a ter uma possibilidade de comunicação mais ágil e tudo mais. Mas a gente não podia nunca esquecer que, sobretudo, assim, o que eu acho que é o mais importante em relação a essa questão assim, essa ideia de que as pessoas vão falar com a sua própria voz. E qual é a voz das pessoas? Né? Quer dizer, isso brota naturalmente ou isso já está conformado antes com a maneira pela qual elas lidam com a comunicação, como ela se processa no cotidiano? Por isso que eu fiz a minha tese sobre o cotidiano, porque a questão do cotidiano é muito, muito importante. Como é que elas consomem isso? Como é que elas vivenciam isso? E assim, falar com a sua própria voz, você não tem uma própria voz, a sua própria voz é formada por uma série de influências que tem a ver com a família, com o ambiente em que você frequenta, com a sua formação, enfim, com seu ambiente, né, de sociabilidade e tal, e com as coisas que você consome.
né? Então, assim, eu achava assim, absolutamente idiota dizer que, bom, agora finalmente tem a tecnologia redentora. Aliás, quer dizer, eu achava idiota, mas tudo isso, tudo que aconteceu antes disso também tinha exatamente o mesmo sentido, como o Álvaro Vieira Pinto coloca lá no livro dele. E ele morreu muito antes da internet surgir. E eu acho que agora nós estamos vendo a tragédia que isso pode provocar. Por quê? Não é só que as pessoas, o senso comum, quer dizer, eu citava, eu criticava na minha tese, né, que virou livro e tal, mas, enfim, está aí, é uma coisa que tem mais de 10 anos, já foi publicado em 2007. Eu falava lá que falar com a sua própria voz significava assim, essa ideia, essa valorização do senso comum como critério de verdade. O que era um grande equívoco, né? Porque não é que o senso comum não deva ser considerado, mas ele não pode ser automaticamente considerado como critério de verdade. Existem as gradações, existe a formação, existe a qualificação. Agora nós estamos vendo, sobretudo, agora dramaticamente em relação a essa situação que a gente está vivendo com a pandemia, porque assim, não é todo mundo que é cientista, né? Não é todo mundo que tem a capacidade de saber como é que pode ou não enfrentar uma situação dramática como essa. E existe uma negação radical da ciência, porque exatamente se localiza na valorização do senso comum. Quer dizer, eu sei, isso é a minha opinião. Aquela ideia assim, isso é a minha opinião, eu tenho a sua opinião. Mais ou menos como assim, a coisa da Terra plana, né? Eu acho que a Terra é plana, você acha que não é, mas é só uma questão de opinião. E as coisas não são assim. E isso tinha que ser. Deveria haver uma insistência nesse sentido, né? De dizer, olha, há uma diferença. A ideia da Wikipédia, por exemplo, logo no início foi isso, né? Vamos fazer uma enciclopédia em que todo mundo pode falar. Todo mundo pode falar as maiores barbaridades. Como é que pode você pensar em fazer uma enciclopédia que não tenha uma triagem, que não tenha um filtro? Quem é que pode publicar naquele negócio? Não estou nem falando das manipulações, das coisas que eventualmente a gente viu, né, de deturpação proposital para poder prejudicar uma determinada figura pública. Normalmente é assim, né? Seja uma celebridade, pode ser um político, pode ser o que for, mas assim vinha ali uma força para que aquilo ali fosse traduzido de uma outra forma, né, e fosse deturpado e tal, e aí tinha todo um trabalho de se recuperar aquele link, aquele texto relativo àquela pessoa, etc. Eu não estou nem falando nesses termos, eu estou falando no sentido mais básico, de que é óbvio que não é todo mundo que pode fazer todas as coisas em qualquer momento. Você tem qualificações específicas, né? E para finalizar em relação a isso, que eu acho assim, ignorar que existem grandes empresas, que existem grandes interesses que estão organizados e que vão agir em qualquer circunstância, no novo contexto que se oferece, para que a comunicação seja exercida e seja produzida, é ignorar o elementar da política, né? Quer dizer, foi o que aconteceu com o rádio e é o que aconteceu com a internet. Por acaso, nós temos agora grandes plataformas que são riquíssimas, que são quer dizer, as mais poderosas, muito mais poderosas do que as grandes corporações de mídia tradicionais, exatamente por isso, que atuaram naquilo que seria, teoricamente, a libertação da humanidade. Todo mundo pode falar agora. E não tem, veja bem, não tem empresa, não tem governo, não tem nada, eu falo o que eu quero. É óbvio que não. E eu acho que o Facebook é um caso clássico disso, porque volta e meia, agora mesmo, nos últimos dias, eu achei muito curioso, até fiz um post com uma certa brincadeira, assim, mostrando como é que a gente pode tentar burlar a burrice artificial, né? Porque inteligência artificial definitivamente não há, mas enfim, que é assim, como que várias pessoas foram bloqueadas no Facebook porque falaram da palavra voto junto com não. Então, o não votar parecia que estavam incentivando a pessoa a não votar, quando, na verdade, estava dizendo que não votar era ruim. Mas, assim, o aparentemente não entendeu qual era o contexto.
Porque a velha questão, né? Assim, o robô, por mais fantástico que seja, ele é uma besta. Nós é que somos inteligentes, até porque nós é que produzimos os robôs. Essa burrice de dizer que vem um robô e vai me dominar e não sei o que lá, isso aí já deu ficções maravilhosas desde o fim do século XIX. Mas, por favor, né? Do ponto de vista mais objetivo, assim, vamos ver se a gente consegue, né, ser um pouco mais inteligente e mais sensato para isso. Então, assim, basicamente, o que eu acho que é você pensar, você ignorar que existe o poder e esse poder vai atuar no sentido de se manter nesse processo todo, isso daí, assim, é uma coisa para mim tão elementar. E aí eu tento falar isso, mas não adianta nada, porque realmente as pessoas gostam. E eu acho que aí é uma questão que eu estou estudando agora e que é muito complicada, e que eu não sei se eu vou, antes de morrer, vou conseguir chegar a alguma conclusão, mas que é a questão da credibilidade, que é a questão da fé. Quer dizer, como é que você acredita nas coisas e por que você acredita nas coisas, às vezes nas coisas mais estapafúrdias. Eu acho que esse é o problema principal que a gente vive aí. Também tem essa questão das pessoas terem a necessidade de um salvador. E esse salvador, essa imagem desse salvador pode ser formatada nas grandes redes, como a gente viu, como, por exemplo, na própria origem do Bolsonaro, que ele foi visto como um salvador e foi formatado para isso, embora o discurso dele não seja palatável agora. A imagem que se deu antes foi que ele seria o salvador, que ele ia dar fim, que ele ia ser diferente de tudo aquilo que está aí hoje. Sendo que, na minha visão, o Bolsonaro é um produto da mídia, é um produto das redes sociais, é um produto do senso comum. Ele acaba sendo uma imagem, a imagem do brasileiro médio. Eu gostaria que você fizesse uma análise a respeito da participação das mídias sociais, que a gente vê que ele tem uma grande presença em mídias sociais, como Facebook, Twitter, nessa formatação da imagem dele, na imagem do Bolsonaro. Eu gostaria que a senhora fizesse uma análise a respeito. Eu queria lembrar do Collor. Se o Collor tivesse internet, era exatamente a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença em relação a isso. Em relação ao que aconteceu para a eleição do Collor. E eu acho que não é produto das redes sociais, não. Isso quer dizer, redes sociais, sim, em função da maneira como elas são manipuladas, né? Assim, se não houvesse redes sociais, o Bolsonaro, de qualquer modo, estaria aí, usaria outro tipo de estrutura, ou a estrutura tradicional, porque, veja bem, as redes sociais não estão desconectadas da mídia tradicional, porque foi ela que derrubou o governo. Não, estou falando bobagem. Não foi ela que derrubou o governo, foi em parte, né? Porque ela colaborou rigorosamente. Quero lembrar que o processo do golpe começa em 2005. Isso daí eu acho que várias pessoas já disseram, e acho importante a gente sempre ter isso em mente, porque não foi uma coisa assim, de repente aconteceu. Desde 2005, com o Mensalão, com aquela primeira entrevista do Roberto Jefferson e tal, começou a se forjar a ideia de que o PT era alguma coisa, enfim, era um equívoco na nossa trajetória quer dizer, falar em trajetória democrática é meio ridículo, porque o Brasil não tem exatamente isso, tem espasmos, né? Enfim. Mas era uma coisa que contradizia o andamento normal desde o Collor, apesar do Collor ter sido, enfim, derrubado formalmente com impeachment e tal, mas, enfim, desde da recuperação do direito de voto para pleno, né? O PT foi uma coisa assim que vamos deixar eles brincarem aqui para mostrar o que eles vão fazer e depois a gente derruba e tal. E isso não aconteceu e não aconteceu nas eleições seguintes, até que finalmente em 2016 aconteceu. Bom, isso tem, portanto, 11 anos, né? Vai de 2005 a 2016. O Collor é anterior a isso. O Collor foi a grande expectativa que nós tivemos, que foi a primeira eleição direta com toda a expectativa que inevitavelmente se formou, né, se forjou naquele momento, e as várias forças que estavam ali, as forças emergentes, efetivamente, eram as forças mais democráticas, porque a gente estava num processo de saída da ditadura. A gente agora está num processo inverso, né? A gente está num processo de retorno
a uma situação de opressão, de silenciamento, né? Depois de 13 anos do governo do PT. Eu acho que isso tem que ser analisado, porque não dá para você pensar. Agora, digamos que o Boulos seja eleito em São Paulo. É uma possibilidade, eu acho meio remota, mas espero que ocorra. Não tenho lá muita esperança, porque eu nunca tenho muita esperança depois de tanto tempo, né? Mas se você tiver essa eleição e se você tiver outros resultados positivos, tipo a Manuela, que aí eu acho que definitivamente não vai, mas gostaria muito que fosse no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, no caso, né? E outras em outras candidaturas em outros estados, não quer dizer que a gente vá assim, agora vamos retomar, porque há um contencioso aí, há um processo muito de uma degradação, e eu acho que o Bolsonaro é fundamentalmente isso, né? A expressão dessa degradação moral mesmo, nossa, né? Moral, cultural, o que você quiser dizer. Porque, assim, o que é o Collor? O que foi o Collor? Foi a junção das forças de direita, quando viram que não tinha um candidato viável para combater, seja Lula, seja Brizola, que eram as grandes forças emergentes, quer dizer, era o PDT e o PDT pensando no que foi a vitória do Brizola, que foi histórica, né, no Rio, em 82, contra a Globo. Isso foi assim. Foi a única eleição que efetivamente eu ganhei. Eu posso dizer assim, essa eu ganhei, porque eu não achava que ia ganhar. Voltei, eu estava em São Paulo, voltei ao Rio para votar especialmente, ainda tinha que voltar a São Paulo, pelo trabalho que eu estava fazendo lá no Jornal dos Esportes. Veja você, olha que coisa antiga, né? Enfim, e lamentável, porque eu não queria trabalhar no Jornal dos Esportes, mas foi o meu início de carreira. Voltei para votar, porque eu falei, essa eleição eu não vou perder. Quer dizer, não vou perder, assim, eu perder a possibilidade de votar. Mas, ao mesmo tempo, não estava com aquela coisa. O que era a cidade naquele momento, as pessoas se abraçavam, entendeu? Sem se conhecer, achando que pronto, já foi, ganhamos e tal. E depois a tentativa de golpe. Aquilo foi emocionante, foi absolutamente emocionante. Então, assim, o Brizola vinha com toda essa história. O Lula vinha com outra história, que era a história de São Bernardo, que era a história da prisão dele em 79, acho que foi 79, não me lembro, mas acho que foi, né, na época da greve e tudo. Enfim, eram as duas grandes forças de esquerda contra uma coisa que estava meio difusa. Então, Neguinho se juntou com o Collor, que era um aventureiro, obviamente. Para variar um pouco, né? O Bolsonaro, mesma coisa, mais ou menos, né? Mal comparando, porque o Bolsonaro é bem pior do que o Collor nesse sentido. E foi o que foi. Eu me lembro, eu nunca vou esquecer no final de campanha, quando o Collor veio com aquele arrasa quarteirão lá, com aquelas entrevistas com a Miriam Cordeiro, com aquelas acusações todas, aquela barbaridade toda que ele fez, e misturando tudo, dizendo que ele era racista, que ele tinha querido que a mulher abortasse a filha. O nome da filha é Lurian, Luiz e Miriam. Enfim, fruto do amor, mas, enfim, né? E a menina adolescente, a coisa toda que fizeram, uma coisa tão perversa, né? Eu vi as pessoas das minhas relações, pessoas que eu conhecia, pessoas que eram muito bem qualificadas, com, né, títulos universitários e tal, dizendo, eu ia votar no Lula, mas agora não vou não, porque ele vai permitir que os sem-teto entrem na minha casa, no meu quarto de empregada, e tal, porque tinha aquela coisa, né, de que o Collor denunciou isso, né, de que o Lula faria isso, né? Que se você mora num apartamento de 3 quartos e tem um quarto vazio, vou botar uma família sem teto ou uma família que está na favela. As pessoas acreditaram nisso. Essa coisa da crença, isso não tem nada a ver com rede social, porque não tinha rede social na época. As pessoas não votaram no Lula porque, no fundo, elas não queriam votar no Lula. Elas achavam um horror, um sujeito que falava errado, que veio do pau de arara, que, enfim, tudo aquilo, um nordestino e tal. Não, isso não é a minha expressão. Se fosse o Fernando Henrique, até seria tudo de bom, seria um luxo. O Collor não era exatamente isso, mas era um cara arrojado, um sujeito que ia acabar com a inflação com uma bala de prata e tal, ia dar um ipom porque ele era macho pra caralho e tal. Enfim, isso era o Collor. O Bolsonaro é muito pior do que isso, porque o Bolsonaro, em tudo, é chucro.
né? É de uma grossura, é uma coisa tão ofensiva, eu às vezes entro em profunda depressão. Não é verdade que eu entro em profunda depressão, porque isso é uma sacanagem com as pessoas que estão efetivamente deprimidas, né? Mas eu entro numa tristeza, assim, eu fico pensando como que nós fomos capazes de chegar a esse ponto, porque eu até hoje não entendi. O Collor ainda dá para entender, o Collor é um cara engomadinho, tem a história da Ana Lídia, tem aquela história toda, mas ele era todo bem posto, né? Jovem e tal, e atlético e tá. O outro o outro vem de onde? O que é aquilo? E a grossura é uma coisa tão ofensiva, né? Mas aí você pensa assim, não é produto das redes sociais, não. As redes sociais reverberam isso. As redes sociais entram nisso de uma forma, assim, como elas são manipuladas, porque o famoso tiozão do pavê, a tia do WhatsApp, não sei o quê, que fica compartilhando coisas, né? Mas isso são as pessoas comuns que estão ali, que têm seus vínculos, pode ser com a igreja, pode não ser, pode ser outra coisa, mas que são absolutamente crentes de que o PT foi a pior tragédia que aconteceu no país. Isso daí, desculpa, isso daí não é produto das redes sociais, isso é produto da mídia. Quem fez isso foi a mídia, o tempo todo. Todos os jornais agora que estão horrorizados com o que eles produziram, né? Criamos o monstro e agora não sabemos o que fazer com ele. Pois é, querido, só uma novidade na história. Nunca antes aconteceu isso, né? Por favor, olha o que aconteceu. Para não falar muita coisa, olha o que aconteceu na Alemanha, na ascensão do Hitler. É claro que é mal comparando, por que é uma má comparação? Porque, pô, vamos baixar um pouco a nossa bola. Nós não somos e jamais seremos a Alemanha, nem na época do Hitler, nem agora, e acho que nunca, sei lá. Porque estamos, inclusive, nos desfazendo das riquezas de uma maneira tão brutal que a gente não vai realmente, né, virar nada de muito importante no mundo. Mas, na época, né, a Alemanha saindo da Primeira Guerra, humilhada como foi, etc., o sujeito vem e consegue galvanizar aquela indignação pública, enfim, todo aquele sentimento de ressentimento e tudo mais, e consegue fazer o que fez, e promove uma guerra e faz uma desgraça, mesmo depois de ser derrotado. Francamente, eu preferiria que não tivesse havido a guerra, né? E que as pessoas não tivessem morrido do jeito como foram, como morreram, enfim. Isso está na história. Isso é a história do mundo. Se não fosse só, quer dizer, bastaria esse exemplo, mas existem vários outros. Existe o exemplo do Chile, se você pensar no Allende, que botou lá o Pinochet para ser o ministro do Exército e ele deu o golpe um mês depois. Você pensa o que foi o Jango com o Castelo Branco, que era o ministro da Guerra. Mas é a mesma história o tempo todo, e as pessoas não aprendem. Eu fico assim, puxando os meus cabelos, fico assim, histérica, porque como é que pode? Eu estou vendo isso acontecer. E, no caso do Bolsonaro, meu Deus, tem alguma coisa mais... Porque o Collor tem uma diferença, porque ele dizia uma coisa e fazia outra, como, aliás, os políticos em geral fazem, que é normal. Aí a gente pensa assim... Aí a gente pensa no Justo Veríssimo, né? O famoso personagem lá do Chico Anísio, né? Assim, eu quero me arrumar, não sei o quê, porque tenho nojo de povo. Por quê? Porque político sempre, em princípio, né? Tem, claro, uns que não são assim, mas, em geral, eles prometem um monte de coisa e depois dizem que, infelizmente não deu e tal e coisa e tal, enfim, enrola, mas eles prometem coisas ótimas e frustram. O Bolsonaro prometeu exatamente o que ele está fazendo. E as pessoas... Eu acho que é a primeira vez na história, não sei, eu estou chutando, obviamente, que eu não conheço a história do mundo, né? Mas a nossa história, eu tenho certeza que é a primeira vez que alguém se elege da forma como foi, apesar daquilo que dizia. Porque as pessoas diziam, mas ele não vai fazer isso, não. Mas mesmo assim eu vou votar nele. Mas, porra, então como que você vai votar num cara que diz que vai fazer um monte de coisa que você acha que não é para fazer, mas você vota nele apesar disso? Por quê? Porque é contra o PT. Quem foi que fez toda a história contra o PT desde 2005? Não foram as redes sociais. Desculpa. Silvia, eu vou aproveitar
Aí, não, só para fechar isso, assim, não me dê tempo demais, porque eu vou entrando e é complicado. Depois, para editar isso, é uma complicação. Mas as redes sociais foram fundamentais para o Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma disso, não tenho dúvida nenhuma de que as redes sociais são absolutamente fundamentais hoje nas campanhas políticas, por causa, inclusive, da ação das milícias, por exemplo, quando antes tinham que ligar para as pessoas ou ir na casa das pessoas fazer uma pressão, e agora elas mandam um zap e a pessoa entende que tem que votar no fulano, porque senão vai ter consequências. E aí ela não está identificada com um grande algoritmo e tal, mas ela está identificada no sentido de que se um e outro não fizerem isso e aquele candidato não vencer naquela região, muita gente não seguiu a regra e, portanto, alguém vai pagar por isso, né? Então, as pessoas, pelo medo, que é a grande emoção que esses caras conseguem mobilizar nesse processo todo, elas vão acabar acolhendo isso, independentemente delas acreditarem. E eu acho que isso, quer dizer, esse sentimento é alguma coisa de muito arcaico que se mobiliza, que não é só o medo, mas é o medo de algumas coisas específicas. É questão sexual, muito claramente. Não é por acaso agora esse vídeo do Crivella aí é uma coisa horrorosa e que tem que ser denunciada enfaticamente, porque isso daí levaria, se o país não fosse o que é, mas levaria à impugnação da candidatura dele, porque ele cometeu um crime, né? Quando ele acusa o PSOL de estar promovendo ou de pretender promover pedofilia nas escolas por buscar, né, supostamente buscar a Secretaria de Educação no futuro governo do Eduardo Paes. E é o medo de todas as coisas que mexem com aquilo que é a vida entendida como normal, não é? Mesmo que a pessoa seja fodida, mesmo que a pessoa seja assim completamente despojada dos bens mais elementares e tal, mas ela prefere... Teve entrevistas assim, né? Trechos de entrevistas de pessoas que diziam: prefiro que meu filho seja morto a que seja viado e tal, né? Que era mais ou menos o que o Bolsonaro falava, né? Prefiro ver meu filho preso a ser viado. Está prestes a ver o filho preso, né? Sei lá, enfim. Mas não sei se está, na verdade, porque eu não acredito muito nisso, mas vamos ver, vamos torcer, porque a esperança sempre existe, né? Mas essa ideia assim de mexer nesses valores absolutamente incorporados naquilo que é o mais sensível e que as pessoas não transmitem de uma forma regular na sua vida, mas de repente quando elas são afetadas por isso que eu cito essa coisa do Collor, né? E as pessoas não quererem votar no Lula na última hora porque ele vai invadir minha casa, porque não sei o quê. Por que elas acreditaram nisso se aquilo era absolutamente falso? E eram pessoas esclarecidas, teoricamente. Não era qualquer um, né? É porque isso mexe com alguma coisa que está ali, na emoção ali, que não se manifesta a não ser num momento crucial. E aí a pessoa vira de decisão e faz uma coisa que depois ela se arrepende de ter feito, mas aí já fez. É isso. Eu ia questionar naquele momento se dava para a gente dizer claramente hoje, na sua opinião, que o jornalismo também ajuda a criar discurso de ódio, que não é uma coisa que a gente só pode jogar para as redes sociais, para a sociedade, enfim, para as pessoas, que as redações também ajudaram a criar isso de alguma forma. Eu vou dar um exemplo que eu acho que está na memória de todo mundo, uma capa do Estadão, em que aparece uma foto da Dilma atravessada por uma espada. Aquilo ali, na época que saiu, todo mundo falou: nossa, essa foto é genial, é um retrato do que a Dilma estava vivendo ali, às vésperas do processo de impeachment, Lula sendo denunciado, Lava Jato estourando. Naquela época, todo mundo olhou a foto e falou: do ponto de vista jornalístico, é genial, né? É um retrato desse contexto histórico. Hoje, tem outras fotos, né? No próprio Estadão também, a foto da Dilma, não sei se vocês vão lembrar, ela com chamas assim no rosto, pegando fogo. Enfim, fora todas as outras capas de revistas que toda vez que acontece qualquer coisa dentro do governo, Dilma era descontrolada, Dilma fora de controle, né, histérica, enfim, Bolsonaro... Essa capa, lembra daquela capa da Isto É, da Dilma surtada?
Dilma surtada. E Bolsonaro, nós estamos chegando agora aqui em 2 anos de governo quase, e é a primeira vez que eu vejo uma revista fazer uma capa ridicularizando muito ele, que é essa capa da Isto É, eu acho, também dessa semana. Ele vestido de coringa ali, um palhação ensandecido, né? Fora de si, insano. Enfim, eu acho assim, que o jornalismo pegou, não sei se é só machismo, mas tem essa coisa de que a Dilma sofreu em capas e fotos muito mais do que, e sendo uma presidente democrática, né, uma republicana, sofreu muito mais do que o Bolsonaro, que é um desvairado que fala absurdos todos os dias, está sofrendo hoje. Mas, enfim, pegando esse exemplo, aquilo ali já é o jornalismo ajudando a produzir um discurso de ódio, na sua opinião, ou não dá para dizer isso? Olha, a primeira coisa que eu acho assim, vamos aos fatos, porque, né? Os fatos são os fatos e tal. Acabei de ver aqui, graças a Deus a minha internet está funcionando e tal. Essa foto do Wilton Júnior, lá no Estadão, é de 2011. Ela foi prêmio em 2012. Ela não tem nada a ver com a Lava Jato. A Lava Jato é 2014. Mas foi usada na Lava Jato, né? Foi usada é diferente, mas essa foto... E eu sou uma pessoa muito esquisita, porque eu critico coisa que todo mundo está achando o máximo, eu acho um horror. Mas o que eu vou fazer, né? Enfim, eu achei aquela foto estava tão fora de contexto, porque a Dilma começa a ter problemas objetivos. Claro que isso aí, quer dizer, eu estou falando uma coisa que eu não conheço, porque eu não tenho fontes exatamente para saber exatamente como é que as coisas se processaram no governo e meio da Dilma, né? No primeiro mandato e depois no segundo, que foi interrompido e tal. Mas, assim, o grande problema que a Dilma, assim, publicamente passou a ter com as Forças Armadas foi com a Comissão da Verdade, que foi 2012, né? Que me conste, essa foto é anterior a isso, e é uma foto do ponto de vista estritamente, digamos, estético, e assim, uma sacada, assim, o fotógrafo, porque, claro, né, ele se posicionou ali, porque ele sabia que a maneira pela qual, né, você fazer esse movimento, assim, né, uma espada ali, ou lá como se chama aquela arma, não sei, porque não, né, mas é a espada, né? E aquilo de um determinado ângulo iria parecer que os fotógrafos adoram essa ilusão de ótica, né? Isso eu acho que tinha que ser estudado de uma maneira mais profunda. Eu sei que tem vários estudos sobre fotografia e sobre a maneira como se manipulam fotos e enquadramento e tudo isso, mas eu acho que isso mereceria uma coisa mais contundente, porque valoriza-se muito essa coisa da pira olímpica, por exemplo, né, dela pegando fogo e tal, os vários sentidos que isso pode dar. As pessoas exultaram. Quando eu falo as pessoas, são as pessoas jornalistas, não são as pessoas quaisquer, não é o público de uma forma geral, são jornalistas, são professores, etc., acharam sensacional. Eu achei um horror, eu achei a expressão do derretimento da bruxa, rigorosamente da bruxa da Inquisição, né? Por esse lado até poderia ser interessante, né? Porque assim, ela está sendo a mulher que está sendo queimada, tipo Joana d'Arc, né? E seria até uma crítica, mas na verdade não era. Imagina, publicado no Estadão, na capa do Estadão. Me poupe, né? Enfim. Mas essa anterior da espada, porra, é um negócio tão fora de propósito. É só estético para dizer assim, haha, olha só como eu enganei vocês. Ela não está sendo trespassada por uma espada. Ela está, na verdade, fazendo uma reverência, como é normal se faça nesse momento, de uma cerimônia e tal, e o fulano. E aí a sequência de fotos vai mostrar que o cara estava lá fazendo esse movimento com a espada, e no momento em que a espada passa, fica horizontal ao corpo da Dilma, e ela fazendo o movimento, né, de se abaixar, assim, de se curvar, ela parece que está sendo atacada pelas Forças Armadas, quando na época não tinha nada que falasse. Podia ser que nos bastidores tivesse, mas a matéria não vai. Enfim, ninguém vai ficar explorando o que foi isso, né? Então, só para esclarecer essa coisa que eu acho que é importante, para botar as coisas no seu devido lugar. Aquela famosa capa que eu nunca sei se é da época do Isto É, aquela as manifestações histéricas da presidente, uma coisa assim, me esqueço agora o nome exatamente, mas essa capa foi usada 50 milhões de vezes e tal para mostrar, e aquilo consta que foi aquela foto é a foto dela comemorando o jogo do Brasil, um gol do Brasil
na saudosa Copa de 2014, né? Aquela do 7-1, né? Não foi, portanto, no 7-1, foi antes, né? Porque depois acabou, né? Enfim. Mas, assim, aquela matéria, feita, aliás, por uma mulher, já que nós somos todas mulheres aqui, né? E falamos tanto das mulheres. Veja bem, foi uma mulher que foi coautora daquela reportagem. Aquilo não é reportagem, aquilo é uma coisa que eu sento aqui e faço. Se eu quero falar mal de alguém, escrevo 5 laudas sobre essa pessoa, tirando as coisas da minha cabeça ou de onde for, e pronto. E é aquilo, e eu não preciso dar nenhuma conta, né? Não preciso prestar conta de nada, porque eu estou a cavaleiro da situação. Se é para falar mal da Dilma, qualquer coisa serve, né? No caso específico. Enfim, foi uma mulher. Nunca nos esqueçamos disso. Também, não foi sozinha, mas foi também. E nunca pediu desculpas, né? E nunca ninguém confrontou essa mulher para se explicar. Eu acho que deveria. Mesmo tardiamente, deveria. Mas, assim, discurso de ódio não é discurso de ódio na política, estritamente. Discurso de ódio é isso que vai resultar na morte desse cara hoje no Carrefour. Esse discurso de ódio é da estrutura da nossa imprensa. Eu quero dizer que a nossa imprensa surgiu, ela se estabelece de uma maneira oficialista com Dom João VI, porque antes qualquer coisa era reprimida, inclusive com degredo, com tudo isso. E a única imprensa que não era essa era do famoso Hipólito da Costa, que era produzido em Londres e não sei o quê. Então, a nossa imprensa começa com a Gazeta do Rio de Janeiro, que é um diário oficial. Por isso que eu acho que é horrível a gente ficar pensando assim, os valores da imprensa, os valores iluministas. Eu até não fiz essa crítica, deveria ter feito. Foi um erro que eu cometi, porque, como eu falei meio genericamente sobre o jornalismo, eu não falei especificamente no Brasil. Como é que você pode pensar nos valores iluministas? Na nossa república, que nunca houve república no Brasil, a rigor, porque a nossa tradição é outra, patrimonialista, etc. Imagina a impessoalidade e tal. Isso é uma brincadeira, né? Enfim, todo mundo sabe como é que funciona a vida concretamente. Desde a República, que foi, aliás, proclamada do jeito que foi, né? Não é um movimento de massas, não é nada disso, enfim. Então, não tem como comparar com a Europa e nem comparar com os Estados Unidos. E a Europa, em parte, foi Portugal que nos colonizou. Ora, nós somos fruto disso. A nossa imprensa é fruto disso. E aí você tem alguns avanços, com certeza, ao longo do século XX, mas, pelo amor de Deus, não se compara com nada do que ocorra na Europa e nos Estados Unidos, porque é outra tradição, né? Enfim, e o que a nossa imprensa expressa, essa grande imprensa, enfim, a imprensa que efetivamente tem poder, enfim, tem expressão, não estou querendo desconsiderar as coisas que conseguem ter alguma expressão fora desse ambiente, né? Ainda mais agora, por exemplo, uma grande vantagem da internet por esse lado é você ter condição de dar voz a pessoas que em outros momentos ficariam absolutamente silenciadas, né? Jornalistas que saíram da grande imprensa e que estão aí fazendo seus blogs ou trabalhando em outras iniciativas que são contrárias a isso, mas que têm muito pouca expressão relativamente, né? Quer dizer, não conseguem confrontar isso. Mas eu estava falando, a ideia do negro perigoso, né? A ideia das classes perigosas e tal, isso vem desde o Império, né? Se você pensar, se você for ver o que era a imprensa excitando, né, a necessidade, né, o sentimento popular e tal, para a necessidade de manter a perseguição ao escravo e tudo mais. E o que é a imprensa hoje? Quando é que você tem reportagens regulares? Eventualmente você tem, mas regulares. Qual é a perspectiva editorial, a linha editorial que os jornais tradicionalmente seguem quando vão falar de crime, né? De uma forma geral. Um dia desse até estava pensando, falou-se tanto em UPP, né, no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, né, falando toda aquela transformação que haveria e as críticas todas que havia e que nunca a imprensa acolheu, mas que eram justas, tanto eram que a UPP já acabou, ninguém mais fala em UPP, mas durante anos se falou nisso, né, como uma forma de valorizar a favela, e aí você vem toda aquela ideia de empreendedorismo e tal, como se os caras não fossem viradores, né,
como se não tivessem que se virar desde sempre, né? Mas aí essa viração passou a ser empreendedorismo, porque valia a pena falar assim. Mas, assim, como é que se trata o negro classicamente? Eu fiz uma vez, há muito tempo, fiz um artigo sobre isso, falando sobre o duplo discurso em relação aos marginalizados, que era isso. O marginal do mal era tratado a ferro e fogo ali, tinha que ser reprimido, etc., e tal, porque era o cara que não se enquadrava. E aí era o traficante, etc., ou o drogado, o que fosse. E o marginal do bem, né, o marginalizado, ou seja, o cara periférico, o sujeito que é pobre e tal, que mora no mesmo lugar do traficante, mas que ele é um sujeito obediente e tal, aí ele merece ser acolhido, tem um voluntariado que vai fazer com que ele consiga alguma coisa, e aí fica ali nas franjas do sistema. O tempo todo, isso é a estrutura da imprensa, né, da cobertura da imprensa. Isso, o discurso de ódio tem origem aí. E, se você pensar, e aí como é que tem esse rebatimento na política? O rebatimento na política é os partidos que acolhem um discurso, uma proposta, né, tem uma perspectiva de alterar essa situação, mesmo que muito pontualmente, vão ser execrados, porque não é com essas forças que a gente quer compor. Digo, a gente, eles lá, os grandes proprietários de jornal. O tempo todo é isso. Então, assim, não é por acaso. Se você pensar o discurso de ódio, pensa no que foi a cobertura do Jornal Nacional. Isso eu acho que tem a Eliara Santana tem um trabalho excelente sobre isso, né? Eu acho que vocês já entrevistaram ela, inclusive, ou ela, enfim, de alguma forma participou de alguma atividade do GGN e tal. É aquela cena que ficou na cabeça das pessoas porque era um bombardeio cotidiano do negócio lá, daqueles canos jorrando dinheiro, né? Enfim, o PT, né? O PT era o responsável. A ideia que se forjou na população de que o PT é o inventor, praticamente, da corrupção no Brasil, né? E isso não quer absolutamente dizer, quando você fala alguma coisa a respeito disso, não quer dizer assim, não, o PT é uma vestal, o PT é tudo de bom e tal, não sei o que lá, porque, bom, eu não sou petista, definitivamente, e acho que é um grande problema essa contraposição, né, de para você ter que combater esse tipo de acusação, você se defender dizendo que não, nós somos absolutamente inocentes, e não somos. E não é para dizer que somos, a questão é assim que funciona. Né? Portanto, não vamos exagerar e não vamos criminalizar aquilo que não pode ser criminalizado, a não ser que tivesse criminalizado os outros lá, que sempre se valeram desse tipo de estrutura. Ora, essa é o tempo todo a estrutura da imprensa, seja na sua cobertura cotidiana da vida da cidade, dos caras da Cracolândia e tudo mais. Aliás, um dia, acho que foi ontem, né, que teve um tiroteio na Cracolândia, não sei, eu vi isso, não sei se foi ontem exatamente, mas enfim, para variar, porque o Dória foi isso, né? Logo que ele assumiu, era isso, né? Varreu os caras dali e tudo mais. Tirar os caras que moram na rua, aí você joga jato d'água e tal, no inverno e tudo. Isso é de uma crueldade brutal, assim. Isso daí não é discurso de ódio, isso não tem a ver com a política estrita, isso tem a ver com o cotidiano, né? E com o que é a consciência que as pessoas têm de viver na cidade. Como é que elas podem forjar essa consciência, né? E que vai rebater para várias outras coisas. Por exemplo, isso que o Crivella fez ontem, né, de dizer que o pessoal vai pegar a Secretaria de Educação e vai promover a pedofilia nas escolas, e aí falar que Jesus disse, vinde a minhas criancinhas. E vários padres, inclusive, né, levaram isso ao pé da letra, né? Como nós sabemos, todos os casos de pedofilia na igreja e tudo mais. E aí a igreja católica, não é nem a igreja deles lá, desses neopentecostais. Mas, enfim, como é que você pensa que as pessoas vão reagir a uma coisa dessa? Né? Dizer assim, meu filho não vai para a escola porque a escola é um antro de perdição. Né? Isso é o cotidiano. Mas esse cotidiano não é de hoje, esse cotidiano é o cotidiano, isso já vem de longa data, né? De como
você encara isso, como se dá, digamos, como se dá visibilidade a isso, como não há um contraponto a isso, né? E isso é responsabilidade, eu continuo dizendo, é responsabilidade anterior, fundamental dessa imprensa, que não tem uma relação de contradição, a não ser em termos de negócio, porque aí tem mesmo, mas fora isso, tem uma relação de simbiose, de complementaridade com o pessoal que atua nas redes, né? Ou seja, é essa estrutura que se criou a partir da internet e que está sendo mobilizada por outras forças, né? Silvia, a gente já comentou aqui, né, sobre a influência da grande mídia nesse processo de desmonte democrático, mas nos últimos tempos, e aí eu vou citar especificamente a Rede Globo, a gente vê movimentos isolados em que ela, por exemplo, critica o Bolsonaro, principalmente na cobertura da pandemia, ou das rachadinhas do Flávio, essa capa mesmo dessa última semana da Isto É, e isso dá uma impressão de imparcialidade, né, da grande mídia. Eu queria saber, na sua visão, se essa imparcialidade ela é efetiva e como que você avalia esse movimento agora da grande mídia de fazer essas críticas e tudo mais. Assim, eu acabei nem falando da tal capa, né? Mas assim, porque, bom, isso eu acho que isso não é surpreendente, porque já de algum tempo já a imprensa vem batendo no Bolsonaro por outros motivos. Veja bem, o Bolsonaro é o nosso malvado favorito. Eu nem diria que é o malvado favorito, não. É o nosso malvado possível ali, é o malvado inevitável diante das condições que estavam postas, né? Mas ele não é, do mesmo jeito que o Collor não era, ele não é o candidato, ele não é a figura. A figura era fundamentalmente o Moro, né? Se for, por exemplo, na época não podia ser porque ele era juiz e tudo mais, mas enfim, né? Seria o candidato dos sonhos e tal. Mas a imprensa tem essa imprensa tem, né? A grande imprensa de uma forma geral tem uma intenção, né? Um desejo, um projeto econômico que em princípio, Guedes, mas de repente nem é mais o Guedes, porque ele não está entregando aquilo que está prometendo, apesar de todo o estrago que já foi feito desde o Temer, aliás, né? Enfim, mas nunca é suficiente, né? Você tem que entregar até a última gota e tudo mais. E o Bolsonaro é muito fora do padrão, né? Porque ele é uma figura, assim, é uma excrescência, é um negócio, é uma aberração, né? É uma vergonha, no fim das contas. E eu acho que eles mesmos, né, tão chiques, tão ilustrados e tão polidos e tão, enfim, sofisticados, digamos assim, né, frequentadores, né, da Faria Lima, como se diz, né? Os Faria Limers. Eu não sei se é Faria Limer que diz ou Faria Limers. Me corrija, por favor, a pronúncia, porque eu não sei, mas imagino que seja Limers, né? Porque com I, assim, não tem... Limers seria uma outra coisa, mas a Faria Lima, que é a Faria Limer, né? O pessoal que joga polo, o pessoal que tem iate, o pessoal que tem helicóptero. Bom, essas pessoas não se sentem absolutamente felizes de ver um sujeito que arrota, peida e tal, não sei o quê, e que esculacha e fala palavrão, e lá, na mesma mesa. Eu acho que seria ótimo se eles... Quer dizer, eu imagino que eles devam estar loucos para se livrar do Bolsonaro e não sabem muito bem como, né? Só que, assim, até agora, não há... Eu não sei exatamente se eles estão fazendo contabilidade para, no início do ano, finalmente, começar o processo de impeachment, porque aí tem alterações, eu nunca sei quais são, porque eu já desisti de entender exatamente qual é a situação política que levaria a haver novas eleições, ou a assumir o vice, ou o que for. Isso, para mim, no início eu achava que eu estava entendendo, agora eu já não entendo mais. Mas, assim, parece que há um movimento no sentido de finalmente se detonar o impeachment no momento certo. O momento certo é o momento em que já tiverem morrido 200 mil pessoas, não é? Porque agora nós estamos na faixa de 170, mais 30 mil não vai fazer a menor diferença, né? O problema todo é a contabilidade que nós estamos precisando fazer para chegar aonde nós queremos chegar. Em relação à imparcialidade, é assim, é óbvio que a imparcialidade não existe, né? Embora a imprensa o tempo todo diga que é imparcial, etc. Mas a questão que eu acho que é principal nesse caso
que é o cotidiano da cobertura, assim, a regra da cobertura política, mais especificamente política, e que também tem repercussão na cobertura da pandemia, que é a famosa falsa equivalência, que eles estabelecem como um padrão de equilíbrio. E uma coisa assim, o falecido Gilberto de Menstein, que não tinha nenhum resquício de esquerda, não podia ser acusado de nada de ser de esquerda, comentou numa entrevista, falou numa entrevista ao autor do livro, o autor agora me esqueço o nome, mas o livro na verdade é uma bobagem, né? Mas eu comprei esse livro na época porque eu achava importante para a minha tese e tudo mais, e tem coisas interessantes ali por causa das entrevistas, né? Que se chama o complexo de Clark Kent, né? Que é a ideia de que o jornalista é o super-homem e tal. Na verdade, é assim, uma ideia antiga, né? Não é por acaso que o super-homem é um jornalista e não um médico, por exemplo, né? Eu acho que isso aí é muito significativo, e o personagem super-homem já está lá atrás, né? Enfim. Então, essa ideia de que você é o guardião dos valores, né? Da grande coisa que das grandes dos grandes princípios que a humanidade deve promover e tal, deve respeitar, está ali, né? Contra os fracos e oprimidos e tal, um jornalista, não um policial, não um médico, não um advogado, não um juiz, um jornalista, né? Fantástico isso. Então, ele falava lá do complexo de Clark Kent e tal, e fazia entrevistas, e algumas entrevistas são boas, outras não são, como é normal e tal. E o Gilberto de Menstein, nessa entrevista que ele dá para esse livro, ele diz o seguinte: como é que você pode falar em imparcialidade? Nem sei se ele fala em imparcialidade ou equilíbrio, mas seria semelhante, né? E de dizer assim, você não tem um lado, você pode relatar os dois lados equilibradamente, quando você não tem um equilíbrio objetivo na sociedade, né? Como é que você pode fazer com que a sua matéria, né, ou a sua linha editorial busque um equilíbrio quando você está dentro de um ambiente que não é equilibrado? Então, você não está refletindo o que é a realidade, que é o seu objetivo original. E aí ele fala, como é que você pode, e até eu reproduzo isso no meu livro lá, põe lá numa nota de rodapé, mostrando lá o Gilberto de Menstein, que está insuspeito de ser de esquerda, não sei o quê, disse isso. Assim, pega um latifundiário e pega um sem terra e faz um fiel da balança. Não pode. O latifundiário não é latifundiário por acaso e o sem terra não é sem terra por acaso. Isso é a história da expropriação, né, do direito da terra desde a nossa colonização. Ele não fala isso, mas eu estou falando, enfim, porque é óbvio, né? Eu acho que é óbvio. Então, assim, como é que você vai botar em pé de igualdade? Não, eu sou imparcial, eu estou aqui botando. Então, aí você põe um criacionista do lado de um evolucionista. Isso é um absurdo. Porque isso é reiterar a ideia de que você tem a mesma, né, dá a mesma visibilidade, dá uma equivalência a coisas que não podem ser equivalentes e algumas não podem nem aparecer, porque são um absurdo. E aí, assim, você está censurando. Eu estou censurando, evidente, eu estou fazendo escolhas. Jornalismo é fazer escolhas, evidente, né? Quer dizer, editar. Você não faz um jornal, não é nem um jornal, um blog que você tenha. A coisa que eu publico no Facebook, eu estou fazendo escolhas. Como é que eu vou publicar aquilo ali? Do jeito que eu acho que vai ser mais interessante ou que vai expressar melhor aquilo que eu estou dizendo. São escolhas que a gente faz o tempo todo. Ora, então, você, para fazer escolha, significa que você privilegia umas coisas e outras coisas você descarta. Outras coisas você põe para baixo e tal, e outras você descarta. E certas coisas, uma aberração, você não pode dar visibilidade a isso. Essa pessoa tem agora todo o direito de criar a sua rede, porque ela tem como falar. É o famoso idiota da aldeia lá, que o Humberto Eco falou, né? Antes ele era silenciado na base da porrada, assim, para de falar besteira, vai, sabe, volta para casa, não enche o saco. E agora ele tem lá um negócio que daqui a pouco vai ter um monte de cliques e não sei o quê. Mas você não faz isso. Quando você faz isso, você legitima. Você pega esse Osmar Terra, as barbaridades que ele já falou, porque ele é médico. Bom, ele é médico, então ele pode? Não, ele pode ser médico, mas ele está falando uma barbaridade. Não pode falar, ponto.
Ah, ele é ministro ou foi ministro e tal, não interessa. Bom, ele vai falar e você vai dizer, isso não é verdade. E é o tempo todo isso, né? É a falta de uma ação, de uma atitude ativa, né? De uma postura ativa em relação àquilo que você publica, que assim, é meio assim, né? Eu apenas relato fatos, né? A minha ideia é essa, né? Eu relato fatos, eu não interfiro, é a famosa ideia do mensageiro, que é um outro absurdo, que eu vou morrer e não vai adiantar, porque eu vou dizer que é um absurdo e as pessoas vão continuar achando que não, olha o mensageiro, não ataque o mensageiro. O jornalista não é e nunca foi mensageiro, o jornalista é um mediador. Por favor, quem estiver me ouvindo, tente botar isso na cabeça. O jornalista não é um mensageiro. O mensageiro é um carteiro que entrega a sua carta e põe na caixa do correio ali, você pega a carta. Se Deus quiser, ele não vai interferir naquilo, não vai abrir a carta, não vai desaparecer com a carta. É isso que é o mensageiro. Um jornalista, alguém que diz alguma coisa para outra pessoa, mesmo que não seja jornalista, não é um mensageiro, é um mediador, porque ele está escolhendo a forma de dizer. E um jornalista mais ainda, porque ele tem responsabilidades éticas, ele está dizendo, eu não vou publicar isso, porque isso daí pode criar um clima terrível e tal, não vou fazer, vou selecionar, vou ver como é que eu... É disso que se trata o trabalho jornalístico, em qualquer circunstância, em qualquer meio, em qualquer plataforma, onde você quiser. Não interessa, isso não tem nada a ver com internet, não tem nada a ver com tecnologia. É assim, ou deveria ser assim, né? Cria-se essa ideia de que o jornalista é um mensageiro, então, portanto, ele só relata fatos e ele tem apenas que ouvir. Eu nunca vou esquecer a minha musa, Leilani Neubert. Posso falar dela, né? Não posso? Eu acho que posso, não sei. Mas se não puder, vocês cortam, não tem importância. Mas, enfim. Leilani Neubert, uma vez, falou uma coisa maravilhosa, que ela diz assim, regalando aqueles olhos dela, diz assim, pois é, o jornalismo é assim, né? A notícia chega e a gente repassa. Quando eu vi isso, eu falei, olha, eu dei aula 23 anos só na UF, fora antes disso. E eu me esforçando e me descabelando, e olha que eu fiz tese sobre isso e tal. Quando acaba uma coisa tão simples, é só a notícia chegar e você repassar. Pronto. Não é? Eu acho até que você nem precisaria existir, porque já que a notícia chega, a notícia não precisa chegar, ela já vai andando, né? Agora com a internet, então, né? Pronto. Alguém falou alguma coisa, né? E pronto, é isso. E você não tem um filtro. Olha que barbaridade. Ela falou isso no programa, ela tem 1h30 de antena, não entendo como é que pode uma coisa dessa, né? Mas ela falou isso, o jornalismo é assim, a notícia chega e a gente repassa. Não, a gente não repassa, a gente repassa quando interessa. A gente bloqueia quando interessa. A gente faz o que a Globo fez quando o Moro liberou a gravação ilegal da conversa da Dilma com o Lula, que, aliás, não tinha porra nenhuma, não tinha nada a ver, não tinha... O Messias vai aí entregar um documento. Isso não tinha nada a ver. Tchau, querido, e tal. Era isso. Isso foi visto como se fosse um código. Eles estão articulando uma coisa. A Globo automaticamente publicou isso quando ela tinha que pensar assim, atenção, o juiz fez uma coisa que não podia ter feito. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele fez outra coisa que não podia ter feito, que era liberar essa gravação que ele não podia ter autorizado. Eu não vou botar no ar. Ponto. Os nossos companheiros, né, grandes companheiros norte-americanos, né, da NBC, da ABC, de sei lá de onde, da CBS, cortaram o barato do Trump quando ele começou a falar, aliás, nem era ele, né, era a assessora dele, falando, não, era ele sim, e depois foi a assessora também, era a mesma coisa. Cortou e disse, ele está mentindo, nós não vamos seguir com essa transmissão porque ele está mentindo. É claro que eles fizeram isso porque sabia que o Trump estava derrotado, tem isso também, né? Mas tem um lado em que eles foram atacados durante 4 anos, como, aliás, o Bolsonaro está fazendo com a imprensa desde sempre. A nossa imprensa nunca vai ter culhão de fazer um negócio desse. Vamos lá entender qual é a posição de cada um. Mas eles fizeram uma coisa que, assim, é meio assim espantosa, né? Você diz assim, mas que absurdo! Era o presidente da República, ele tinha que, né,
manter, a transmissão tinha que ser mantida. Não, o sujeito está mentindo. E isso é um julgamento que eu estou fazendo e garanto que é. E se eu estiver errado, vou responder por isso. É a minha atitude, é a minha participação nisso, né? Então, eu acho que assim, o papel é esse, né? De estabelecer, não é aquilo que lá atrás, em 1947, quando teve uma grande discussão nos Estados Unidos que gerou o relatório Hutchins, né? A Free and Responsible Press, né? Porque eles diziam ali, não se trata apenas de dar a verdade, como é que é? Não se trata apenas de dar a verdade dos fatos, é preciso que se dê a verdade sobre os fatos, né? Não é isso. Não se trata de apenas relatar os fatos verdadeiramente, é preciso que se diga a verdade sobre os fatos. O que quer dizer a verdade sobre os fatos? É claro que isso é um peso muito grande. Por quê? Qual é a verdade exatamente? Você não sabe qual é a verdade, mas é aquilo que você está dizendo de acordo com o seu compromisso de dizer a verdade e de investigar, e de chegar a uma conclusão e dizer, esta foi a conclusão a qual eu cheguei, que pode estar errada. Mas é por isso que você tem vários títulos de jornal e não tem um só, não é? Porque a verdade não é uma só também, você tem uma disputa, mas é uma disputa que tem que ser estabelecida, que tem que ser exercida a partir dos fatos, e não dos não fatos, e não das mentiras. Bom, então é preciso que você dê a verdade sobre os fatos. Isso é 1947, nos Estados Unidos, né? Bem, se nós somos tão obedientes aos Estados Unidos, podíamos assumir isso, né? Assimilar esse tipo de coisa. Não fizemos isso, né? Então ficamos o tempo todo, não, é fulano que falou, eu estou relatando. Não, fulano fala qualquer coisa e você diz lá e pronto, e é isso, é declaratório o tempo todo, não pode ser. Você tem que ter uma capacidade de avaliar para poder definir, olha, isso merece ser publicado, isso não, isso tem que ser publicado, digamos, você tem que publicar aquilo que uma autoridade diz, mesmo que seja uma barbaridade. Admito que sim, desde que você diga que aquilo é uma barbaridade. Você não pode simplesmente dizer, Bolsonaro diz que... Não pode. Porque é mentira, objetivamente. Não é porque eu sou contra ele, é porque é mentira. E você não pode simplesmente dizer, mas ele é o presidente, ele disse. Não. E olha quem falou isso, foi o Felipe Neto, hein? Quando o Felipe Neto falou isso, as pessoas falaram assim, gente, mas que coisa genial. Pois é ótimo, eu errei na vida, eu nasci tarde, quer dizer, nasci cedo demais, aliás, ele nasceu bem depois. Quem me dera poder ter essa capacidade de influenciar, né, as pessoas no YouTube, etc., ter esse talento e perceber assim, eu começo inventando umas coisas, começo fazendo umas gracinhas e tal, mas no fundo, eu quero chegar num ponto que é esse aqui que eu estou arrasando e tal. Quem me dera ter essa esperteza, né? Eu não tive, infelizmente. Eu e outros, né? Tantos outros. Mas, assim, caramba, o próprio Felipe Neto falou, vocês, imprensa, falando para a imprensa, falando para meia dúzia de jornalistas lá, vocês não podem dar qualquer coisa, porque não é qualquer coisa que se publica. Veja bem quem está falando isso, né? Olha só que coisa interessante. Não sei se eu respondi. Mas se eu não respondi também. Eu falei outras coisas, mas eu acho que são adequadas a isso. Foi muito adequado. A questão fundamental é essa do equilíbrio, do falso equilíbrio, né? Enfim, que leva a muitos equívocos, né? Silvia, chegamos nos finalmente desse programa, a conversa estava muito boa. Nós falamos aqui no WhatsApp de se pudesse ter 2 horas de programa, porque estava indo muito interessante, muito bom. Nós agradecemos a sua presença aqui, dizer que o GGN está de portas abertas, sempre que quiser dar seu grito, o GGN está aqui para isso. Gritar, eu quero gritar sempre, vamos ver, né? Então, olha, vamos mas colocar na roda. Fundamental, a gente não tratou disso aqui, mas é uma questão fundamental que eu acho que é a da credibilidade. Não sei se para eventualmente um outro programa, uma outra possibilidade, da gente discutir isso a sério, porque eu acho que isso aí é absolutamente central. É esse o meu tema central aqui no meu pós-doutorado aqui na Universidade do Minho, é essa questão da credibilidade que passou a me chamar a atenção assim, mais de uma maneira mais intensa,
exatamente por causa dessa questão das crenças e por que as pessoas acreditam no que acreditam, né? Eu acho que isso daí, se a gente não tiver uma clareza em relação a isso, se a gente não começar a pesquisar e tentar perceber como é que... Porque aí isso tem muito a ver com o nosso esforço de esclarecimento, né? O nosso esforço de tentar demonstrar que certas coisas são evidentemente falsas e que não podem ser acolhidas, porque isso daí é uma tragédia, enfim, você acreditar numa miragem, etc. Mas mesmo assim as pessoas acreditam. Veja bem, mesmo assim elas acreditam na mamadeira de piroca, acreditaram, né? Na mamadeira de piroca, no kit gay, etc. e tal. E isso ajuda a nos levar a um lugar tão horrível como a gente ficou nesse momento. Então, eu acho que essa questão... E isso não é só no Brasil. Se fosse só no Brasil, não era tão grave, né? Era grave só para nós. Mas, assim, é no mundo inteiro. E é nos Estados Unidos. Você vê o Trump até hoje, né? Falando da fraude. Ele insiste que houve fraude. Enfim, ele não larga aquele osso de jeito nenhum. Então, é uma coisa muito séria que eu acho que merece uma discussão mais profunda. Enfim, estou à disposição também para uma próxima oportunidade aí, se houver essa possibilidade. Vai ser logo. Silvia, valeu. Muito obrigada pelo seu tempo, sua disposição em trazer tantas coisas aqui para o GGN. As meninas querem falar alguma coisa? Agradecemos. E assim, Nós agradecemos o tempo. E o próximo programa já temos o tema. Nos aguarde. Tá bem. Eu agradeço muito o convite, né? Ainda, né? Novamente, reitero isso e estou à disposição sempre que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada, valeu. Silvia. Valeu, obrigada. Até mais. Obrigada, Silvia. Obrigada, Silvia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.